Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu disse um relato, mas eu menti. Não, brincadeira. É um relato, mas é que dentro deste relato, essa moça nos conta 3 relatos, tá? Do que aconteceu, algumas das coisas que aconteceram na infância dela, ok? Então vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas sei que você irá me chamar de Fulana. Ana, eu conheci o canal assistindo Inteligência Limitada e comecei a seguir. Assisto todos os relatos e, infelizmente, eu já vivi histórias muito parecidas com vários relatos contados por você. A minha vida é cheia de manifestações sobrenaturais. Também tenho uma tia muito maledite, mas deixemos essa história para um outro momento. Apesar de já ter passado por várias experiências, hoje eu vou contar 3 relatos breves que envolvem diretamente eu e meus familiares. Eu espero que vocês gostem. E fique tranquila, se houver nomes nos relatos, eles já estarão alterados. Obrigada, então vamos lá. Primeiro relato é: será que eu apanhava no mundo espiritual? Ana e assombrados, esse relato aconteceu quando eu era bem pequenininha, então eu não me lembro, mas o meu pai me contou essa situação muitas e muitas vezes, sem mudar nadinha, e eu acredito muito nele. Ele não mentiria sobre isso. Farei uma breve contextualização sobre mim e a minha família, para que as coisas fiquem bem compreensíveis. Eu nasci em 1982, em uma cidade de Minas Gerais. Hoje eu tenho 43 anos e esse episódio aconteceu quando eu tinha apenas 2 ou 3 aninhos. Após um ano e 2 meses após o meu nascimento, nasceu meu irmão. Mas um pouco antes do meu irmão nascer, o meu pai e a minha mãe receberam um convite dos irmãos do meu pai para eles se mudarem para Rondônia, pois essa região estava recebendo muitos profissionais de diversas áreas, em busca de oportunidades mais lucrativas de trabalho. Meus pais avaliaram a proposta e decidiram que iriam se mudar. Mas a minha mãe estava grávida do meu irmão e preferiu esperar que ele nascesse e ficasse um pouco maiorzinho para que então pudéssemos nos mudar. Porém, logo que o meu irmão nasceu, o meu pai se mudou para lá, para poder ir arrumando as coisas e nos receber 3 meses depois. A cidade era aquela típica cidade pequena em desenvolvimento. Ruas, em sua maioria sem asfalto, a maioria das casas eram de madeira, bem no estilo das casas do Paraná, porque essa região recebeu muitos imigrantes daquele estado. Após esse período de 3 meses, nós fomos então para Rondônia. A distância entre as cidades era bem grande, né? De carro demorávamos 2 dias para chegar. Eu não lembro se a primeira vez fomos de ônibus ou de avião, mas para que a minha mãe não viajasse sozinha, a minha avó paterna, que chamarei aqui de Luz, a acompanhou. E quando ela chegou lá, a realidade não foi a esperada. Mas a minha avó Luz, que tinha acabado de passar por um divórcio bem tenso, sabia que a vida de casada não era sempre assim tão fácil, né? E a apoiou em tudo que pôde. Meus avós maternos, João e Joana, também deram muito apoio a todos nós. Meu avô João faleceu pouco tempo depois, mas a minha avó Joana sempre ia nos visitar. Falei tudo isso para que todos entendam que a família, mesmo tendo suas questões, era unida e os vínculos eram muito fortes entre todos nós. Moramos lá por 8 anos e este relato e o próximo que eu vou contar aconteceram enquanto morávamos nesse local. Eu tenho boas lembranças da minha infância naquela cidade, mas com certeza não era um lugar muito fácil para se viver. As condições eram complicadas, às vezes ficávamos sem energia e até sem água, tudo por falta de estrutura da cidade e do bairro onde morávamos. Não éramos ricos, mas também não tínhamos problemas financeiros graves.
Meus pais estavam tentando melhorar a condição financeira, mas a cidade não era bem estruturada. Eu dormia em um berço de madeira que tinha um grande mosquiteiro por cima, aqueles véus bem finos, pois tinha muito pernilongo por lá. Quase que carregavam a gente se deixasse. Um dia, o meu pai recebeu uma ligação da minha avó Luz, e entre as coisas que conversaram, ela contou para ele que havia sonhado comigo e começou a relatar o pesadelo dela. De acordo com ela, um sonho estranho. Ela não se via nele, mas era como um filme. Nesse sonho, ela me via deitada no chão e ao meu lado, em pé, havia um homem vestido de carrasco e ele tinha um chicote. Ela disse que via o tal do carrasco me bater com esse chicote e eu me debatia de um lado para o outro, me debatia a cada chicotada que levava. Ela disse que ficou muito impressionada com esse sonho e quis contar para o meu pai. Pediu para ele rezar por mim e cuidar de mim, porque ela sentiu uma energia muito pesada quando acordou. E uma observação: a minha avó sentia o mundo espiritual, ela via pessoas, escutava vozes, mas não gostava de falar sobre isso. Toda a sua família era espírita, mas ela preferiu se converter para uma igreja protestante e não gostava de falar sobre essas coisas. Continuando a história, quando meu pai chegou em casa, eu estava dormindo. Ele foi até o quarto e me viu dentro do berço, me debatendo. Ele disse que eu me mexia muito e me batia nas laterais do berço. Nesse momento, ele retirou o mosquiteiro e colocou a mão sobre a minha cabeça. Fez uma oração de proteção, rezou o Pai Nosso e pediu para que eu fosse livrada de qualquer coisa ruim que estivesse me rondando. Durante as orações, ele disse que sentiu uma energia forte caminhando pelo braço dele, saindo da minha cabeça em direção à cabeça dele, até que ele foi finalizando a oração e essa passagem de energia parou. De acordo com ele, assim que ele terminou tudo e retirou a mão da minha cabeça, eu parei de me debater e nunca mais me debati no berço. Eu não tenho explicação para esse acontecimento. Será que eu apanhava em outro plano? Ou era só um excesso de energia que se acumulou em mim? Se alguém souber algo, me conte. Mas é estranho essa coincidência da avó ter sonhado com um carrasco batendo nela e ela estar desse jeito no berço, né? Não sei, será que no astral? E era bebezinha mesmo que ela via, a avó via no sonho? Vai saber. Segundo o relato, doppelganger do meu pai ou espírito zombeteiro? Bom, essa história aconteceu quando eu estava ali com aproximadamente 5 ou 6 anos. Ainda morava em Rondônia, mas havíamos nos mudado de casa. Essa outra casa era bem maior. Além da casa principal, que tinha 3 quartos, 2 salas, banheiro, cozinha e varanda, tínhamos uma edícula muito boa no fundo do quintal. E nessa edícula tínhamos 2 quartos. Um era o quartinho da bagunça, o outro um escritório / ateliê. 2 áreas cobertas, grandes, e numa delas nós tínhamos a lavanderia e um banheiro. Entre a casa principal e essa edícula, tínhamos uma área gramada de um lado e do outro lado ficava uma área cimentada onde montamos aquelas piscinas de 1000 litros de plástico, muito comuns na década de 80. Ai, eu sinto até o cheiro daquele plástico e da água ali, sabe o plástico quando tá no sol, que a gente tirava aquela piscina e via se não tinha furo, né? Tinha que consertar os... E a ansiedade, que aí tava desmontando a piscina, já era aquela ansiedade de jogar água dentro com a mangueira, mas daí descobria que tava furada, porque ela ficou o inverno inteiro dobrada, guardada, né? Como entrava o verão, que a gente abria a piscina, ela tava com os furos, aí tinha que esperar consertar os furos e a impaciência pra querer brincar logo na água da piscina. Nossa, eu sinto até o cheiro, adorava. Bom, um dia eu estava nessa piscina sozinha. Eu era um peixinho, adorava ficar na água fuçando os pés de boldo enquanto brincava. E em um desses dias eu estava lá nessa piscininha e escutei alguém saindo da casa pela porta da cozinha e indo em direção à edícula.
Quando eu olhei, eu vi o meu pai indo em direção à edícula e chamei por ele, mas ele nem me olhava. E eu fiquei lá dentro da piscina gritando: pai, pai, me olha, pai! Quando de repente o meu pai aparece na porta da cozinha, vindo de dentro da casa. Aí eu fiquei assustada, de olhos arregalados. Eu ficava falando: pai, pai, e apontando para a figura que era igual ao meu pai e que nesse momento já havia chegado na edícula. E eu falava e olhava para o outro pai, né? E estavam lá as duas figuras do meu pai, um na porta da cozinha e o outro na edícula. Meu pai viu o meu susto e me perguntou: filha, você tá vendo o papai aqui e ali? E eu respondi que sim, porque a figura ainda ficou um tempo lá parada na edícula. Foi então que o meu pai falou: não fica olhando para lá que ele já vai sumir. Em seguida eu olhei para lá e aquela figura havia sumido. Meu pai não sabia me explicar o que era aquilo, mas ele sabia que eu não estava mentindo. Ele sempre acreditava quando eu contava essas coisas estranhas que aconteciam. Meu pai também tinha essa sensibilidade para o mundo espiritual, mas não seguia nenhuma denominação religiosa. Depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que podia ser um espírito brincalhão querendo me confundir, mas não deixa de ser assustador. Claro que eu saí da piscina e fui para dentro de casa com meu pai, morrendo de medo. Nossa, então, porque os dois ficaram ao mesmo tempo ali olhando e o primeiro ignorava os chamados e tal, mas ele ficou olhando depois ou só parado ali. Pai de outra dimensão, né? Ou o espírito zombeteiro, ou doppelganger, enfim. Não sei. Mas tem bastante, né, desses casos aí de você ver um duplo de uma pessoa. E agora sim, o terceiro e último relato desta moça, que nos conta algumas de suas experiências assombradas da infância. O homem que me vigiava enquanto eu dormia. Esse relato aconteceu quando eu estava na adolescência. Eu acredito que eu estava ali, tinha entre 14 e 15 anos. Nessa época já havíamos retornado para nossa cidade natal em Minas Gerais. Já morávamos na nossa casa e a casa já tinha sido reformada. Essa casa tem um bom tamanho. Nós tínhamos 3 quartos e agora já éramos em 5 pessoas, porque quando eu fiz 3 anos e meio, nasceu a minha irmã. Eu e minha irmã sempre dividíamos o quarto. Meus pais tinham o quarto deles e o meu irmão o dele. Nessa época, a minha mediunidade já era bem aflorada. Eu acordava à noite e pedia a Deus para não ver nada, pois comigo a sensação de ter alguém ao meu lado vinha antes de eu conseguir ver, e eu nunca via coisa bonita, não. Em uma noite, eu acordei com a minha irmã pulando em cima de mim. Fiquei super assustada e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que estava com medo e pediu para dormir comigo. Eu deixei e ficou tudo bem. No outro dia, eu perguntei para ela o que tinha feito ela sentir medo e pular na minha cama. Ela me disse que acordou de madrugada sentindo que tinha mais alguém no quarto. Ela estava dormindo virada para a parede e nesse momento ela se virou para o meu lado e viu. Ela viu uma figura enorme, de aproximadamente uns 2 metros de altura, todo vestido de preto, com um casaco preto e gola levantada e um chapéu. E uma observação aqui, a minha irmã também tem mediunidade. Nós morávamos perto do cemitério e vivíamos indo lá. Coisa de criança, né? Ela me disse que achou que era um espírito do cemitério, que me seguiu para casa e pensou que se ela pulasse em cima de mim, ele entenderia que ela estava tentando me proteger e iria embora. Eu já vi outras entidades me observando enquanto eu dormia. Sempre senti muito medo, mas hoje eu tenho um pouco mais de entendimento e acredito que poderia ser uma entidade que me protegia de repente, pois ele nunca apareceu para mim e eu nunca me senti mal nas vezes que a minha irmã disse que o viu perto da minha cama. Ana, esses são os relatos. Muito obrigada por contá-los aqui em seu canal. Um beijo para você, obrigada. Esses são, acho que alguns, né, dos relatos das coisas que aconteceram com ela em sua infância, já que ela, a irmã, todo mundo tinha, né, essa mediunidade aí.
Eu até já ia falar, será que esse a sombra não era o mesmo carrasco? Não, mas o outro era um carrasco. Nesse era uma sombra de chapéu, uma sombra, um homem, né? De casaco e tal. De repente podia ser mesmo o protetor dela. Ou, sei lá, já que ela não se sentia mal, nem sugada, nem nada disso, de repente. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história assombrada, envie o seu relato pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!